de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos lá para o livro de Efésios, vamos usar alguns outros textos aí, mas primeiramente nós vamos no livro de Efésios, né, capítulo 3, nós vamos ler aí do versículo 14 ao versículo 21, onde Paulo faz uma oração, né? E nós vamos falar um pouquinho dessa oração que Paulo faz, né? O que Paulo pede nesta oração? O que Paulo clama nesta oração? Será que esta oração que Paulo faz aqui em Efésios capítulo 3, será que é uma oração que nós, a igreja de hoje, os cristãos nos dias de hoje, nós estamos em necessidade de buscar isto para a nossa vida? Será que verdadeiramente nós, nesse exato momento, nós estamos necessitando, mais do que nunca, fazer esta oração que Paulo está fazendo aqui? Então, Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, nós vamos ler, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A Ele a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que oração gloriosa que Paulo, faz aqui. Paulo tem uma causa. Logo no primeiro versículo, Paulo fala: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo apresenta, ele tem uma causa a qual ele se coloca de joelhos, clamando, por esta causa. E esta causa, ela nos é apresentada aqui nesta oração. Paulo fala que causa é esta que ele apresenta, A primeira, no versículo 16, Paulo diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está orando a Deus, Paulo está clamando a Deus. Depois nós vamos para o versículo 20, onde Paulo diz assim, versículo 19, Paulo diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Então a causa da oração de Paulo aqui é para que a igreja fosse cheia da plenitude de Deus. Amados, como vamos dizer assim, é difícil a gente conseguir até imaginar a plenitude de Deus. Plenitude fala de algo completo, A plenitude fala de algo que transborda. A plenitude fala de algo que não tem nenhuma necessidade, uma pessoa plena, uma pessoa completa. E aqui Paulo ora para que a igreja, para que os cristãos, eles sejam cheios da plenitude de Deus. Pastora, isto é possível?
É possível que um cristão, ele seja cheio da plenitude de Deus? Deus construiu todo o universo, Deus fez o homem, Deus fez todo o universo, tudo foi criado pelas mãos do Criador, tudo ele fez, né? Começando da menor flor ali no campo, né? Até os maiores animais do mar. Todos foram criados pelo Senhor. Que Deus extraordinário, né? Que Deus poderoso é este. E apóstolo Paulo vem com esta oração ousada, porque é uma oração ousada. Paulo fala assim, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Senhor, será que eu posso? O Senhor Deus, ele é demais para que eu venha querer ter toda a plenitude dele para a minha vida. É algo soberano demais, né? Muito ousada a oração de Paulo. Muito ousado, mas é interessante que Paulo, ele reconhece a nossa pequenez. Paulo reconhece o quanto que nós somos pequenos, e que às vezes nós não conseguimos chegar, ou mesmo imaginar, ou mesmo pensar nessa plenitude do Senhor. Porque é algo tão extraordinário que os olhos do homem, às vezes não conseguem nem imaginar essa plenitude de Deus. E aí Paulo, ele fala no versículo 20, né? No versículo 20 ele fala assim, olha, às vezes essa resposta seria agora para o meu coração. Quando eu interrogo e digo assim, Senhor, eu posso alcançar a plenitude do Senhor? Senhor, o Senhor é soberano. Que homem que pode chegar na plenitude do Senhor? Senhor, é algo que eu não consigo, Senhor. A minha mente humana não consegue captar isso, a minha mente humana não consegue chegar. Eu sou muito limitada para poder chegar, Senhor, né? A isso, a plenitude do Senhor. Mas Paulo vira dentro da sua oração. Ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que oração sábia. Porque às vezes nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos imaginar a grandeza desse Deus nosso. Nós não conseguimos, os nossos olhos não conseguem, né? Nossos olhos carnais não podem ver a grandeza do Senhor. E aí Paulo, ele fala que esse Deus a quem nós servimos, que ele é poderoso para fazer, né? Ele fala assim, olha, ele é infinitamente poderoso para fazer além daquilo que eu e você pedimos. Ele pode fazer muito mais, né? Ele diz, e como que ele faz isso na minha vida? Como que o Senhor faça com que eu venha ser cheia da plenitude de Deus? Ele diz, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder de Deus que ele libera sobre a minha vida. Mas como que eu posso buscar isso para a minha vida? Como que eu posso trazer essa plenitude, né, para a minha vida? Como que eu posso chegar nessa plenitude na minha vida? Isso é algo somente para Deus. Isso é algo que está muito acima, né? É interessante, nós vamos agora para o livro de Isaías. Eu quero ler uns 2 versículos aqui com vocês. Isaías capítulo 44. Nós vamos ler aí. Vamos para o versículo 3 e o versículo 4. Que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
e brotarão a erva como salgueiro junto ao ribeiro das águas. Queridos, o Senhor diz aqui, porque derramarei água sobre os sedentos e rio sobre a terra seca. Tem algumas tradições que falam torrentes, torrentes de águas. Torrentes são muitas águas. E esta água que o Senhor fala aqui, isso aqui é uma promessa que Deus usa o profeta Isaías para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo. É uma promessa que Deus está fazendo. E esta promessa aqui, né, ela não foi uma promessa feita por homens, ela não foi uma promessa feita por um pastor de uma igreja, né, não, ela foi uma promessa que veio de Deus para nossas vidas. E quando ele fala, né, que ele vai derramar água sobre o sedento, o que é uma pessoa sedenta? É uma pessoa que tem sede. Né? Sedento é aquele que tem sede. A promessa de Deus é para aqueles que têm sede. Deus deseja fazer algo na vida daqueles que têm sede. Amados, nós estamos vivendo uma época histórica da igreja. Uma época que, vamos dizer assim, onde a igreja, onde nós podemos falar assim, que nós temos perdido esse desejo de beber desta água, esse desejo de viver o tempo todo sendo saciado por esta água que o Senhor nos promete aqui. Derramarei, porque derramarei água sobre o sedento. Será que nos dias de hoje, será que nós temos tido essa sede do Senhor para que essas torrentes do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas? Esta água que o Senhor está falando aqui, eu posso trazer novamente para o texto de Efésios e ligar com a pessoa do Espírito Santo. Esta água que o Senhor está falando que será derramada aqui sobre a minha vida, eu posso trazer e ligar lá na promessa que o profeta Joel, que Deus falou com o profeta Joel, que no final ele derramaria, né, sobre toda a carne, ele derramaria do Espírito dele. Esta água que o profeta Isaías fala aqui é a mesma promessa que o Senhor fala aqui de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude, poder de Deus, né? Aqui ele ainda fala no versículo 16, em Efésios, ele fala assim, para que o Senhor vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, pelo Espírito de Deus no meu homem interior. Então o desejo de Deus é que o meu homem interior, ele seja tomado por este poder que Deus tem para oferecer para nossas vidas. Este poder que vem de Deus, este poder que a igreja de hoje tem abandonado nos dias de hoje. A igreja tem deixado de buscar essas águas do Espírito, que muitas vezes nós não temos sentido sede desta água, nós não temos sentido sede que esta água seja derramada sobre as nossas vidas. E é impossível Deus fazer quando eu não desejo. Deus faz ao coração daquele que deseja. Aqui, nessa promessa, né, que ele faz aqui, que ele fala, derramarei sobre o sedento. Se eu, pastora Cira, não desejar que este Espírito seja derramado na minha vida abundantemente, desejar e buscar, não vai acontecer na minha vida. Se nós formos estudar a história da igreja, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja passou vários momentos da igreja, começando ali no tempo de Jesus, antes,
né? Lá na velha aliança, depois na nova aliança, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, a igreja passou por inúmeros momentos de avivamento, um avivamento extraordinário. Este avivamento que eu quero dizer não é avivamento oferecido por homens, mas é o avivamento que vem de Deus, é o avivamento que aviva a alma do homem, é o avivamento que quebranta o homem, é o avivamento que convence o homem do pecado, é o avivamento que leva o homem para os pés de Cristo. É sobre este avivamento que eu quero dizer, que eu quero falar. E vários momentos da história da igreja, aconteceu isso. A igreja passou por momentos, né? A igreja onde houve esse avivamento, as pessoas com corações abertos, recebendo desta água, né? Bebendo desta água, porque sentia sede. E é interessante que quando a promessa de Joel se cumpre no dia de Pentecostes, Pedro, ele lembra a igreja dessa promessa. Uma promessa que foi feita lá na velha aliança. Uma promessa que foi feita lá na velha aliança. Pedro lembra aquela igreja desta promessa que o Senhor disse que derramaria do Espírito dele. E é interessante porque Pedro fala, ele diz assim, olha, e esta promessa, ela é também para os nossos filhos, para aqueles que vão vir ainda, para esta geração e para a geração vindoura. A promessa de ser cheios do Espírito Santo. Quando Jesus estava, né? Pouco antes de subir para a glória, preparando ali para voltar para o Pai, depois que ele ressuscita, ele traz uma palavra à sua igreja, ele traz uma palavra aos seus discípulos, e ele diz assim, olha, eu peço a vocês uma coisa, eu peço que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Queridos, eu quero dizer que a igreja de Cristo, ela não funciona sem o poder de Deus. A igreja de Cristo, ela pode estar equipada, ela pode estar preparada, né? Vamos dizer assim, nós podemos ter os melhores pregadores, o melhor som, os melhores cantores, né? Tudo melhor, nós podemos preparar tudo melhor. Mas a igreja de Cristo não funciona sem o poder de Deus. Porque o que movimenta a igreja de Cristo Jesus é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso o Senhor, ele foi muito taxativo ali com os seus discípulos, quando ele disse, né? Ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, do poder que vai vir do alto para a vida de vocês. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam, busquem isso. Vá buscar. E como que aqueles discípulos, como que aquela igreja, né, daquela época foi buscar? Foi buscar na oração, foi buscar no poder, foi buscar ali na consagração ao Senhor, no jejum. A Bíblia fala que no início, né, 500 pessoas reuniram ali dentro do templo, esperando essa busca, essa vinda deste poder que seria derramado. Mas os dias se passaram. E muitos desanimaram. Alguns voltaram para sua casa, outros foram trabalhar, outros decidiram, não, eu cansei. Quanto tempo que nós estamos esperando este poder que Jesus falou que seria liberado? E a palavra do Senhor diz que esse poder veio. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio e naquele dia
ele pegou uma igreja reunida, 120 membros estavam reunidos. E aquela igreja ali foi tomada pela presença do Espírito Santo. Aquela igreja foi tomada, foi cheia, né, pela presença do Espírito Santo ali. E ali naquela noite, a partir daquele momento ali, aquela igreja começou a escrever uma história. Eu te desafio a ler o livro de Atos e conheça a igreja que é cheia do Espírito Santo. O livro de Atos nos apresenta a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que é usada para transformar, a igreja que é agente de Deus, a igreja que é usada como agente de Deus, a igreja de Atos, que é apresentada lá em Atos, porque era a igreja que estava cheia, a igreja que estava avivada, a igreja que estava com a alma avivada, a igreja que estava com o coração avivado, era esta igreja. E esta igreja até então, enquanto estava com Jesus, esperando em Jesus, vendo Jesus curar, vendo Jesus operar milagres, aquela igreja estava ali somente vendo Jesus atuar, mas não era uma igreja atuante. Mas a partir do momento que Jesus vai para a glória e o Senhor envia o Espírito Santo e aqueles que estão ali recebem, aquela igreja começa a ser uma igreja diferente, começa a ser uma igreja atuante, começa a ser uma igreja que move, começa a ser uma igreja usada por Deus, começa a ser uma igreja onde os milagres aparecem ali. Porque era a igreja que tinha recebido essa porção, essa plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito nas nossas vidas faz com que nós venhamos ser instrumentos de Deus. Sem termos o poder de Deus nas nossas vidas, sem termos a plenitude, esse derramamento do Espírito nas nossas vidas, não tem como, queridos, a igreja avançar, não tem como a igreja fazer a diferença. Mas para isso eu preciso me apropriar, não somente eu olhar para a promessa, derramarei água sobre o sedento, não é somente eu abrir a Bíblia no livro de Isaías capítulo 44, versículo 3, e ler, o Senhor diz que Ele derramará água sobre o sedento. É necessário que o sedento deseja beber a água e viver, né? Viver este poder na sua vida. Eu tenho sede e eu vou buscar. Eu tenho sede e eu vou buscar isso para a minha vida. Então, o derramamento do Espírito Santo, o derramamento do mover de Deus, desse avivamento nas nossas vidas, ele vem em consequência, né, vamos dizer assim, é uma consequência do retorno do povo de Deus para Ele. E nós podemos falar nesse retorno nos dias de hoje. Como que a igreja nos dias de hoje está precisando buscar esse retorno, essa volta, essa busca desse poder para nossas vidas. Não andarmos no modismo, porque está usando isso, está usando aquilo. A igreja hoje funciona assim, funciona desse jeito. A igreja funciona conforme o poder de Deus. E se não tiver o poder de Deus, a igreja não cresce, a igreja não avança, eu e você não crescemos, nós não ganhamos almas para Cristo, se o poder de Deus não estiver nas nossas vidas. Deus, Ele não somente Ele quer templos bonitos, Deus não almeja pregadores com um lindo sermão, Deus não deseja cantores com voz perfeitas, né? Que faz arranjos maravilhosos. Não é isso que Deus tem buscado. Não é isto. Deus tem buscado uma igreja que se entrega. Deus tem buscado uma igreja que deixa ser usada.
Deus tem buscado uma igreja que deixa ser instrumento de Deus. A palavra do Senhor fala que no dia de Pentecostes, o dia ali que o Espírito veio e se apossou daquela igreja que estava ali buscando, se apossou daquela igreja que estava no jejum, se apossou daquela igreja que estava no quebrantamento, se apossou daquela igreja que estava no choro, na comunhão. A palavra fala que Pedro era um homem que não sabia falar. Ele era um homem douto, sem letra. Sermões, não. Pedro era um pescador. Mas a Bíblia fala, a palavra fala que todos ficaram encantados, todos ficaram maravilhados com as palavras que saíam da boca daquele homem. E eles perguntavam: este não é o pescador Pedro? Este não é aquele homem que vive dentro do barco? Aquele homem que não sabia abrir a boca? É este homem que está falando? É sim, mas só que agora é um homem cheio da plenitude de Deus. É onde está a diferença. Já não era mais somente o Pedro pescador. Já não era mais somente o Pedro analfabeto ali, que talvez não sabia nem ler e nem escrever direito, mas era um Pedro diferente, era um Pedro que estava sendo guiado e governado por aquele que criou todas as coisas. Estava ali um Pedro agora, que ele simplesmente abria a boca, mas quem falava era o Espírito de Deus através de Pedro. Deus está buscando uma igreja avivada. Deus está buscando uma igreja que deixa ser usada pelo Espírito dele. Parece que agora está fora de moda. Falar de igreja cheia do poder de Deus está fora de moda. Porque hoje o negócio é seguir o modismo. É seguir aquilo que está usando, né? Está usando é dessa forma, tem que fazer é desse jeito, tem que fazer é daquele outro jeito. E o jeito de Deus tem ficado para trás. O jeito do Senhor, que é o único, que é o perfeito, que é o que traz resultado, tem ficado para trás. E eu pergunto para você nessa noite, que igreja você quer ser? Que igreja você quer ser? Que igreja você decide ser hoje? A igreja cheia da plenitude de Deus, do poder de Deus, que busca o avivamento do Senhor para a sua vida? Que busca ser cheio do Espírito do Senhor? Ou a igreja que entra dentro dos templos, que vem nos templos, volta para sua casa, mas lá dentro da minha casa eu não tenho arrependimento, eu não tenho contrição de espírito, eu não tenho vida com Deus, eu não tenho leitura da palavra, eu não tenho momento de oração, o pecado não me causa temor, não há quebrantamento na minha vida. Eu não falo simplesmente de um quebrantamento, de um choro, de um momento só, um arrependimento de um momento, mas é um arrependimento transformador. Este é o poder de Deus. O poder de Deus gera em nós um arrependimento que transforma a nossa alma, que nos quebranta, que nos leva para o pó. Não quer dizer que nós não somos pecadores, não quer dizer que nós não pecamos, nós pecamos sim, mas nós temos a nossa disposição para o momento que eu vejo, para o momento que nós, que possamos ver que caímos, que erramos, esse poder vem e transforma as nossas vidas a partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que há quebrantamento no meu coração. A partir do momento que eu deixo ser confrontado pelo Senhor, para que haja esse retorno. Senhor, eu quero que a minha alma retorne para Ti. Senhor, eu quero que o meu espírito aviva para Ti. Querido, se o Senhor perguntar para você e agora, dentro da sua casa, como
como está o avivamento da sua alma com o Senhor? Como está o avivamento da sua alma com o Senhor? Eu não estou falando de meras emoções, mas o quebrantamento, ele vem nas nossas emoções, né? Mas é a partir do poder de Deus movendo dentro de nós. Como que está a sua alma? Como que está o avivamento da sua alma com o Senhor? É uma pergunta que nós precisamos buscar, porque ultimamente o que nós podemos ver é uma igreja recuada. É uma igreja recuada. Uma igreja que está recuada, uma igreja de vida rasa. O que é vida rasa? É uma igreja que acha que tudo é normal. Tudo é normal, é normal. Esta não é a igreja que Deus está separando para morar na Nova Jerusalém. Esta não é a igreja que Jesus falou que foi preparar a morada. Esta não é a igreja que anda numa vida rasa. Não é a igreja que vai morar na Nova Jerusalém. Mas é a igreja que o apóstolo Paulo ora aqui, para que esta igreja chegue à plenitude de Deus. Plenitude quer dizer cheios. Uma igreja que anda cheia de Deus, uma igreja que anda cheia do poder de Deus. Senhor, eu vou orar, mas eu oro com o meu coração cheio do Senhor. Eu vou cantar, mas eu canto com o meu coração cheio do Senhor. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar com o meu coração cheio do Senhor. Nós estamos vivendo um momento propício agora. O diabo está batendo palmas, porque nós estamos vivendo um momento propício para que a igreja de Cristo, para que Satanás venha cirandar com a igreja de Cristo, espalhar a igreja do Senhor, espalhar aqueles que não têm sede. Porque aqui na palavra ele falou assim, que ele derrama água sobre o sedento, aqueles que não estão com sede. Nós estamos vivendo um momento ideal para que Satanás venha cirandar com a igreja, espalhar a igreja. Para que a igreja, queridos, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos renova, a oração, o jejum, a consagração, é isso que traz o fôlego de vida. É necessário que o cristão, para que haja esse resultado do avivamento de Deus na minha vida, é necessário que eu venha buscar. Deus só vai derramar sobre o sedento. Deus só vai derramar sobre aqueles que têm sede e que buscam esta água, que é o Espírito Santo de Deus. Igreja sem Espírito, sem o Espírito Santo, é uma igreja que não tem como ela trazer resultados para Deus. Não tem como esta igreja ser uma igreja saudável, não tem como. Como eu falei antes, nós podemos ter, uma estrutura física, nós podemos ter tudo muito bem montado. Mas se nós não tivermos a plenitude desse Espírito, se nós não tivermos o poder desse Espírito nas nossas vidas, queridos, como que nós podemos fazer para o Senhor? Não tem como fazer. Vai ser trabalho inútil. Nós vamos trabalhar inutilmente para o Senhor e não vamos ver os frutos. Hoje as pessoas não preocupam se estão ganhando almas, se não estão ganhando almas, se essa igreja está crescendo e crescendo saudável, porque a igreja é o seguinte, a igreja nós chegamos doentes. Quando nós entregamos ao Senhor, nós chegamos quebrados, nós chegamos doentes, nós chegamos maltratados pelo mundo, mas eu me entrego na mão do médico que é o Senhor e digo, faz a cura em mim, Senhor. Mas nos dias de hoje o que está acontecendo é o seguinte, muitas vezes é uma igreja que ela chega doente e ela quer permanecer doente. O paciente, se ele vai no médico,
ele quer a cura, ele busca a cura. Se um remédio não dá certo, ele tenta, ele fala, não deu certo, doutor, eu continuo passando mal, e ele quer, ele busca, e ele liga, e ele, né, ao tempo todo, até ele encontrar a cura para aquela enfermidade. Às vezes nós chegamos para Deus, nós chegamos quebrados, nós chegamos com os nossos pecados, nós chegamos arrebentados por este mundo aí, mas nós não queremos que Deus mexa em área nenhuma da nossa vida, a não ser aquelas áreas que são benéficas para nossas vidas. Deus mexe na minha empresa, faz com que a minha empresa prospere. Ah, essa área é muito benéfica para a minha vida, né? Deus, eu tenho alguém na minha casa que me dá muito problema, essa pessoa é muito problemática, resolve esse problema para mim. E Deus vira para mim e fala assim, como que está você comigo? E você, como que está você comigo? Você quer apenas que eu resolva os seus problemas? Você quer apenas que eu resolva, que eu traga a solução? Mas como que está o avivamento da sua alma comigo? Muitas vezes, nós queremos fazer campanhas e campanhas, né? Campanhas para que Deus nos abençoe. Mas a primeira campanha que nós devemos fazer, Senhor, dai-me uma alma quebrantada diante do Senhor. Dai-me um espírito contrito e quebrantado na tua presença. Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, segundo o teu coração. Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, todos os dias constrangido diante do pecado. Quando o pecado chegar até a mim, Senhor, eu quero me sentir constrangido, porque eu quero lembrar do sacrifício do Senhor na cruz pela minha vida. Pai, esta é a maior riqueza que eu quero. Queridos, eu quero falar que isto é avivamento. Deus está clamando para uma igreja, Deus está chamando para uma igreja quebrantada, Deus está chamando para uma igreja que haja avivamento no arrependimento, na transformação de vida, né? Um quebrantamento, um avivamento que traz mudança, um avivamento que traz temor ao coração, um avivamento onde o Espírito Santo faz todas essas coisas nas nossas vidas e nós venhamos deixar ele fazer. Mas não é somente, às vezes você está recebendo a palavra e está dizendo assim, tudo isso eu estou vivendo. Queridos, é uma grande massa da igreja em Cristo na face da terra. Está vivendo desta forma. Estamos apenas carregando nomes de cristão, placas. Falarmos que somos evangélicos, falarmos que somos cristãos, seja qual for o nome, isso não vai trazer a vida eterna para nós. Mas nós temos que ter, nós temos que buscar, nós temos que ser ousados como Paulo e dizer, Pai, traz sobre mim a plenitude do Espírito Santo. Eu acho linda esta oração, porque Paulo fala, por causa disto me coloco de joelhos. Qual tem sido as causas que você tem colocado de joelho? Qual tem sido as causas que você tem se ajoelhado diante do Senhor? A causa de Paulo era para que a igreja tivesse toda a plenitude de Deus, recebesse todo o poder de Deus, para que a igreja fosse cheia do poder de Deus. Será que algum dia eu fiz? Será que algum dia você fez? Será que algum dia nós fizemos um jejum, uma consagração? Ou dobramos nossos joelhos e falamos, Senhor, eu estou dobrando os meus joelhos em favor da igreja, para que a igreja tenha toda a plenitude do Senhor, para que a igreja seja cheia do teu poder? E nos dias de hoje, deveria ser a única, vamos dizer assim, oração da igreja. Amados, nós estamos doentes espiritualmente falando. Nós estamos doentes espiritualmente falando. Temos sede de muita coisa.
Às vezes não conseguimos, se esquecermos o nosso celular em algum lugar por 1 hora, ficamos loucos para poder pegar este celular. Se esquecermos o celular numa casa ou dentro de uma loja, ficamos loucos para ter este celular na nossa mão. Mesmo que nós não precisamos dele para trabalhar, mas nós queremos esse celular. Ah, se nós tivéssemos sede quando nós esquecemos a nossa Bíblia na igreja. Quando nós esquecemos a nossa Bíblia dentro da gaveta lá, né, do criado do nosso quarto, dentro da estante da nossa casa, ou em cima de uma mesa, ou em qualquer lugar. Ah, se nós lembrássemos da Bíblia, da palavra do Senhor, como nós lembramos quando nós esquecemos e ficamos loucos e ligamos neste celular para sabermos onde esse celular está. Estamos vivendo um momento de uma igreja doente. Uma igreja apegada, extremamente apegada com este mundo, apegada com as coisas deste mundo, mas totalmente longe da plenitude de Deus. Totalmente longe de buscar e de ter essa plenitude de Deus. Às vezes nós pagamos o preço quando estamos enfermos, quando estamos doentes, nós jejuamos, nós consagramos, nós lemos a Bíblia, porque o problema chegou, a enfermidade chegou, né? Aí nós lembramos que Deus tem que ser o nosso socorro. Faltou o trabalho, está faltando o alimento, está faltando o dinheiro da conta de luz, mas está faltando o poder de Deus. E onde está a busca por esse poder de Deus? É a principal coisa. É o alimento diário do cristão para que o cristão venha sobreviver. É a busca dessa plenitude do Senhor. E nós temos colocado tudo na frente. Que as torrentes do Senhor, que nós viemos ter sede das torrentes de Deus nas nossas vidas. Nós viemos ter sede da água, desse rio que o Senhor fala que Ele derrama sobre o sedento. Este rio é o Espírito Santo. Querida igreja, vamos meditar sobre isso. Vamos buscar. Vamos ser sinceros diante do Senhor e falar: Senhor, verdadeiramente, eu não tenho buscado pela plenitude do Teu Espírito na minha vida. Vamos ser sinceros, vamos confessar ao Senhor. Nós, todos nós como igreja, vamos confessar o quanto nós temos falhado nesta busca diária. Envolvidos com tantas outras coisas e esquecendo que nós precisamos do poder de Deus. Aviva a igreja de Cristo. Aviva. Aviva no poder de Deus. Aviva neste poder transformador. Aviva nesse poder. Esse poder que quando nós estamos cheios dele, nós atraímos vidas para Cristo. Nós atraímos pessoas para o Senhor. Porque a palavra do Senhor sai da nossa boca e esse poder